Olá, sejam bem-vindos. Desfrutem do conteúdo, subscrevam o canal e ativem as notificações. Lauren olhou para o espelho com a mesma expressão confiante de sempre. Um leve retoque no batom, um rápido ajuste no cabelo e estava pronta para sair. Naquela noite, disse a Grant que tinha uma reunião com clientes, algo que ele não questionou. Afinal, ela era vista como uma mulher exemplar, organizada, firme em tudo o que fazia, uma esposa dedicada, uma profissional respeitada. Mas por trás da imagem cuidadosamente construída, Lauren escondia uma segunda vida. Uma vida que vinha a cultivar em silêncio, alimentada por olhares e toques trocados com Dylan, o colega de trabalho mais novo com quem mantinha um caso desde o final do ano anterior. Dylan era espontâneo, divertido e apaixonado. A sua presença despertava nela um tipo de emoção que parecia ter desaparecido ao longo dos anos com Grant. Com Dylan, Lauren sentia-se viva. Era como resgatar algo esquecido dentro de si mesma. Sorria com facilidade. Ria alto, sentia-se desejada. E mesmo sabendo que estava a cruzar uma linha perigosa, convencia-se de que tudo estava sob controlo. Organizava a sua agenda com precisão, apagava mensagens e tinha cuidado com os locais onde se encontravam. Cada encontro com Dylan era uma dose de adrenalina, e, por mais contraditório que parecesse, sentia que isso a ajudava a continuar a ser a esposa perfeita. Preparava os jantares de domingo, enviava mensagens carinhosas a Grant, acompanhava os eventos da empresa dele como se nada estivesse a acontecer. Naquela noite, o encontro com Dylan tinha sido mais intenso do que o habitual. Ele esperava com flores, um gesto raro. Disse que estava a pensar levar a relação deles para outro nível. Lauren ficou surpresa, lisonjeada, mas evitou dar uma resposta direta. Aproveitou um momento, entregou-se à emoção da noite e, mais tarde, decidiu sair de casa mais cedo do que o planeado. Disse a Dylan que estava cansada, que queria descansar. Pegou nas suas coisas, saiu discretamente do hotel e conduziu em silêncio. A sua mente girava em torno do que Dylan tinha dito. Uma relação mais séria. Estaria tudo a ir longe demais? Quando estacionou em frente à casa, algo a deixou imediatamente alerta. A luz do escritório de Grant estava acesa. Era um detalhe simples, mas invulgar. Ele seguia sempre uma rotina quase mecânica. Jantava, via qualquer coisa e deitava-se cedo. Estar no escritório àquela hora era fora do comum. Lauren ficou dentro do carro por alguns segundos, a tentar imaginar o motivo. Talvez estivesse apenas a rever folhas de cálculo. Talvez estivesse numa chamada de trabalho. Tentou afastar os maus pensamentos. Respirou fundo e saiu do carro. Quando abriu a porta, a casa parecia demasiado silenciosa. Os seus passos ecoavam. Subiu diretamente para o escritório. Grant estava lá, sentado em frente ao computador. O seu rosto tinha uma expressão que ela não conseguia decifrar. Uma mistura de exaustão e concentração. Ele desviou o olhar do ecrã e encarou-a por um momento. Disse apenas que o dia tinha sido difícil, que algumas decisões complicadas tiveram de ser tomadas. 2 funcionários foram despedidos por comportamento inadequado. E foi tudo. Não mencionou nomes, não fez perguntas, não disse que sentiu a sua falta naquela noite. Simplesmente voltou a teclar. Lauren ficou ali, desconfortável. Tentou sorrir, dizer algo casual, mas ele não deu espaço. O silêncio entre eles era diferente de outros momentos. Era como se ele soubesse de tudo, mas preferisse manter o controle do argumento. Ela subiu as escadas a tentar organizar os pensamentos. Precisava de entender onde tinha errado. Teriam sido descuidados? Alguém da empresa teria visto alguma coisa? Ou Dylan teria falado demais? O seu estômago revirou-se, mas forçou-se a agir com naturalidade. Tirou os sachetos, foi à casa de banho, lavou o rosto, passou os dedos pela aliança e olhou para ela como se fosse a primeira vez
que notava o peso simbólico daquele anel. O resto da noite foi uma tortura silenciosa. Grant não subiu para o quarto. Dormiu noutro quarto. E mesmo sem ouvir uma única acusação, Lauren sentiu que tudo já tinha começado a desmoronar-se. Mas, ainda assim, uma parte dela agarrava-se à ideia de que talvez estivesse a exagerar. Talvez ele estivesse apenas estressado. Talvez fosse uma coincidência. Mesmo que tudo dentro dela gritasse o contrário, ela não queria admitir a realidade. Afinal, acreditava que tinha escondido tudo na perfeição. O telemóvel de Lauren despertou cedo, mas ela já estava acordada há horas, a virar-se de um lado para o outro, sem conseguir descansar. A cabeça latejava, com pensamentos desordenados. Cada memória da noite anterior parecia uma peça fora do lugar. Grant não tinha subido. A sua ausência era mais desconfortável do que qualquer discussão. O seu silêncio falava com uma intensidade que a feria por dentro. O rosto dele, firme, sem palavras agressivas, repetia-se na sua mente como uma pergunta sem resposta. Vestiu-se mecanicamente, tentou arranjar o cabelo, usou o batom de sempre, mas algo no seu reflexo no espelho parecia diferente, como se a mulher que as olhava de volta já não tivesse o controle da situação. Desceu para a cozinha e encontrou tudo arrumado. A sua chávena de café na bancada, a cadeira discretamente encostada. Ele já tinha saído. Isso deixou-a ainda mais insegura. Grant despedia-se, sempre com um leve toque no ombro ou um beijo na testa. Sempre. Aquela ausência de gesto era mais forte do que qualquer briga. Lauren sentiu que algo tinha mudado, mas, ainda assim, agarrou-se à ideia de que poderia ter sido uma coincidência. Talvez ele estivesse mesmo cansado. Talvez o despedimento daqueles 2 funcionários tivesse realmente abalado o seu dia. Precisava de acreditar em algo que a mantivesse longe do pior cenário possível. A caminho do trabalho, olhava para o volante, mas a sua mente divagava. Cada semáforo parecia durar mais do que o normal. Cada som à sua volta parecia ecoar dentro dela. Tentou respirar fundo algumas vezes, forçando o pensamento de que tudo voltaria ao normal. Dylan também não tinha enviado mensagem, o que era raro. Normalmente, depois de cada encontro, ele dizia algo querido, uma frase rápida, um emoji, qualquer coisa. Aquela manhã era de silêncio de todos os lados, e o silêncio estava a tornar-se demasiado pesado. Quando chegou ao escritório, os corredores pareciam mais longos. Os seus colegas de trabalho comportavam-se de forma diferente. Alguns olhavam para ela de relance, outros desviavam o olhar. Lauren caminhou com firmeza, a tentar manter a postura, mas por dentro, a ansiedade sufocava-a. Quando chegou à sua secretária, não encontrou o computador ligado como de costume, apenas um envelope com o seu nome escrito à mão, centrado na mesa. O seu coração disparou. O mundo à sua volta pareceu comprimir-se. Sentou-se, abriu o envelope com as mãos trêmulas. Lá dentro, os papéis do divórcio, já assinados por Grant. A sua respiração falhou. Por um momento, pensou que poderia desmaiar. Mas não era só isso. Havia também fotos, muitas dela com Dylan em restaurantes, a entrada do hotel, a caminhar para o carro, imagens de diferentes ângulos, de diferentes datas, provas. Ela não sabia como nem quando, mas ele sabia de tudo. Grant tinha descoberto, e em vez de a confrontar com raiva, olhares furiosos ou acusações, escolheu outro caminho. Um caminho meticuloso, frio, calculado. Ele já tinha decidido o fim e apenas esperou pelo momento certo para agir. Era como se ela tivesse sido julgada em silêncio, condenada sem direito à defesa. Lauren deixou cair os papéis na mesa. As suas mãos tremiam. Os seus olhos ardiam.
Tentou pegar no telemóvel, ligou a Dylan. Nenhuma resposta. Tentou novamente. Caixa de correio. Enviou uma mensagem. Nenhum visto de leitura. O desespero começou a subir. Levantou-se, pegou na sua mala e dirigiu-se ao parque de estacionamento, com passos incertos. Queria desaparecer, fugir, apagar tudo. Quando chegou ao carro, antes que pudesse abrir a porta, ouviu o seu nome a ser chamado. Virou-se lentamente e viu Richard Hamilton, o seu chefe direto. Ele chamou-a para uma conversa rápida. Não precisou de dizer muito. Disse que tinha recebido um envelope como aquele, o mesmo tipo de fotos, a mesma caligrafia. Disse que o seu nome tinha sido levado à direção e que a situação ainda seria avaliada. Lauren apenas ouviu, incapaz de responder. A sua mente estava a entrar em colapso. Richard informou, com um tom quase embaraçado, que Dylan já tinha sido dispensado da empresa naquela manhã. Ela ouviu aquilo como um soco. O chão pareceu abrir-se. Saiu dali sem dizer mais nada. Entrou no carro e ficou lá por um tempo, a tentar entender o que restava. A sua cabeça girava. As imagens das fotos vinham em flashes. Os olhos de Grant no escritório, as suas palavras sobre os funcionários despedidos. Fazia tudo parte de um plano. Ele tinha montado tudo sem que ela percebesse e entregou as peças uma a uma com uma frieza implacável. Era como se ela tivesse sido julgada em silêncio, sentenciada sem direito à defesa. Voltou para casa e estacionou em frente. As malas estavam à porta, alinhadas com precisão. Ao lado delas, um envelope com as chaves de um apartamento simples e um cheque. Grant não apareceu. Ninguém abriu a porta. A mensagem era clara. Era o fim, e já não havia como fingir que não era. Lauren entrou no novo apartamento, a carregar apenas as malas que estavam à porta. Era a primeira vez que punha os pés naquele lugar. Cada passo ecoava. Era pequeno, nada acolhedor. Colocou as malas perto da parede e ficou ali, a observar o ambiente vazio. Não havia cheiro a comida, nem vestígios de rotina. Era um espaço limpo, impessoal. Tudo nela parecia deslocado. O seu corpo ansiava por descanso, mas a sua mente recusava qualquer tentativa. Caminhou até o sofá e sentou-se. O silêncio era insuportável. Olhou para o telemóvel. Nenhuma resposta de Dylan, nenhuma chamada de Grant, nenhuma mensagem de ninguém. Era como se tivesse desaparecido de um mundo onde antes era o centro. Respirou fundo, apoiou o rosto nas mãos e ficou ali por longos minutos a tentar entender como as coisas tinham chegado àquele ponto com uma precisão tão cirúrgica. Tentou ligar novamente a Dylan. A chamada nem sequer chegava a dar sinal. Abriu aqui a aplicação de mensagens, escreveu algo, apagou, tentou outra frase, apagou novamente. No final escreveu apenas: "Por favor, fala comigo." A mensagem foi entregue, sem resposta. Aquilo estava a consumi-la. Dylan tinha prometido tantas coisas. E agora, no momento em que tudo ruiu, ele desapareceu. Abriu novamente as fotos. As mesmas imagens, os mesmos ângulos. Cada uma era uma lembrança cruel do que tinha perdido. Mas pior do que as provas, era a forma como Grant reagiu. Ele não gritou, não destruiu nada, não tentou discutir, simplesmente executou a decisão como se estivesse a fechar um contrato de negócios, como se os anos de casamento fossem apenas uma fase passada e não uma história construída. A sua indiferença doía mais do que se ele a tivesse amaldiçoado, mais do que qualquer crise. O apartamento parecia mais pequeno a cada dia. Lauren passou os dias seguintes trancada, a evitar sair. Pedia comida por aplicações, deixava a televisão ligada para sentir o ruído, não recebia visitas, não ligava a amigos, não tinha coragem de olhar para ninguém. A vergonha tomou conta. Era uma mistura de culpa e abandono. Cada canto daquele novo lugar representava a consequência exata das suas escolhas. As memórias com Grant surgiam aleatoriamente.
Um jantar, uma viagem, o dia em que compraram um sofá antigo, tudo misturado com as memórias mais recentes com Dylan, que agora pareciam distantes e sem sentido. Perguntou-se se aquilo tinha sido realmente amor ou apenas ilusão, e se tinha sido amor, por que é que ele foi o primeiro a fugir? Ao terceiro dia, decidiu sair para caminhar. Precisava de respirar. Pôs uns óculos de sol, prendeu o cabelo, saiu sem destino. Parou num café, pediu um café e sentou-se numa mesa de canto. Pegou no telemóvel por reflexo e, impulsivamente, abriu o contacto de Grant. Olhou para o nome dele, pensou em escrever algo, pensou em pedir desculpa, pensou em dizer que lamentava. Mas o que viria a seguir? Perdão? Uma segunda oportunidade? Ou mais silêncio? Deixou o telemóvel na mesa e observou o movimento da rua, as pessoas a viver as suas vidas, a ir e vir como se nada tivesse acontecido. Para o mundo, Lauren era apenas mais uma pessoa, mas por dentro sentia-se soterrada por tudo o que tinha perdido. Voltou para casa com uma sensação estranha. Abriu a porta e encontrou tudo exatamente como tinha deixado. Fechou a porta com força, sentou-se no chão e chorou, desta vez sem tentar conter. Gritou sozinha, sem público. Foi a primeira vez que se permitiu sentir tudo de verdade. Já não havia como mentir a si mesma. Estava sozinha. Dylan tinha se ido. Grant tinha se ido. E ela não podia culpar ninguém além de si mesma. As mensagens para Dylan continuavam sem resposta. Passou uma semana e ele nem sequer as visualizou. Era como se ela tivesse sido apagada da memória dele. Um erro a ser esquecido. Isso veria de uma forma diferente, porque com Grant havia uma história, mas com Dylan havia uma promessa em que ela acreditou. Foi só ao oitavo dia que Dylan respondeu, apenas uma frase: arruinaste a minha vida. Foi como um soco. Não havia nostalgia, nem afeto, apenas acusação. Lauren quis responder, quis dizer que ele também tinha participado, que ele também tinha escolhido, mas não conseguiu, porque no fundo sabia que parte daquilo era verdade. Dylan perdeu o emprego, perdeu a reputação, perdeu o rumo. E tudo porque ela o arrastou para um jogo onde apenas ela tinha a segurança de cair de pé. Ou assim pensava. Os dias arrastavam-se. Lauren dormia mal, comia pouco, evitava espelhos. A dor do abandono começou a transformar-se em algo mais profundo, uma espécie de vazio que não podia ser preenchido com distrações. Era como se tivesse deixado de existir. E gradualmente a imagem de Grant voltava com mais força. A forma como ele a olhou no escritório, o tom calmo da sua voz, a escolha calculada de cada passo. Ela não conseguia odiá-lo. Era impossível. Ele foi traído, enganado, e mesmo assim escolheu não a humilhar. Escolheu apenas fechar a porta com dignidade. A única coisa que ainda podia fazer era tentar entender o que fazer com o que restava. Mas naquele momento não tinha essa resposta, e cada tentativa de a encontrar parecia empurrá-la ainda mais para o fundo. Tudo o que construíra ao longo de tantos anos transformou-se em pó em questão de dias. E agora, rodeada por paredes desconhecidas, longe de tudo o que era familiar, Lauren começava a enfrentar verdadeiramente o que significava perder tudo com as suas próprias mãos. Lauren passou a primeira metade do domingo em silêncio absoluto. Levantou-se da cama por obrigação, lavou o rosto com água fria, olhou para o seu reflexo a tentar encontrar alguma familiaridade. Tudo à sua volta era estranho, mas o que mais a incomodava era como ela própria parecia irreconhecível. Tinha os olhos fundos, os ombros pesados. O tempo parecia arrastar-se como se cada minuto exigisse força. As mensagens de Dylan continuavam ausentes. As suas tentativas de contactar Grant permaneciam ignoradas. Era como se ela tivesse desaparecido do mapa emocional de todos os que um dia a rodearam. Pegou no telemóvel várias vezes ao longo do dia.
Abriu conversas antigas, releu promessas, juras, até as mensagens mais simples. Tudo parecia pertencer a outra vida. Durante a tarde, deitou-se no sofá e ficou a olhar para o teto durante muito tempo. Pensou nas escolhas que tinha feito. Cada passo em direção a Dylan soava agora como um grito de autossabotagem. E embora a solidão doesse, a vergonha era pior. Era difícil admitir que tudo começou por vaidade, pela ilusão de ainda ser desejada, de ainda provocar algo em alguém. Grant nunca tinha deixado de estar presente, nunca tinha deixado de ser um parceiro, mas tornara-se previsível. E a dada altura, ela confundiu consistência com desinteresse. Procurou fora o que estava dentro, mas exigia maturidade para o ver. Mas agora era tarde demais. Na segunda-feira, vestiu uma camisa neutra e foi à sede da empresa. Sabia que teria de enfrentar o que viesse. Durante a viagem, os seus pensamentos voltaram a circular. A sua cabeça insistia em procurar um pingo de esperança. Talvez fosse apenas um aviso. Talvez tivesse uma oportunidade de reconstruir algo ali. A chegada foi recebida sem expressão. Um funcionário acompanhou-a até uma sala reservada. Um dos diretores esperava, juntamente com o gerente de RH. A reunião começou formalmente. Nenhuma tentativa de conforto. A decisão já estava tomada. Lauren seria transferida para a filial em Portland, do outro lado do país. A justificação foi objetiva: reposicionar a marca face à exposição interna causada pelos acontecimentos. Lauren ouviu em silêncio. Era como se as palavras batessem e ressaltassem. Já não havia como argumentar. Perguntaram se ela tinha algo a dizer. Ela abanou a cabeça e aceitou os termos. Teria uma semana para se apresentar na nova unidade, onde receberia uma posição despromovida com um salário mais baixo. Mesmo assim, concordou. No fundo, sabia que a empresa estava a ser generosa ao não a dispensar. Era a oportunidade de seguir em frente, mesmo que à força. Ao sair da sala, evitou o contato visual com os colegas, arrumou as suas coisas, entregou o crachá e saiu sem olhar para trás. Naquela noite fez as malas novamente, mas desta vez não havia emoção. Era tudo prático. Separou o essencial, guardou documentos, apagou fotos do telemóvel, olhava para tudo com frieza, como se soubesse que não havia retorno. Era como se aquele apartamento tivesse sido apenas uma ponte entre dois mundos, a queda e a tentativa de sobrevivência. Ligou para a TI imobiliária e entregou as chaves. Despediu-se da cidade sem despedidas. Ninguém para abraçar, ninguém para esperar no portão. Ao chegar a Portland, encontrou um motorista da empresa com uma placa na mão. Foi levada para o novo apartamento onde ficaria nos primeiros meses. Um lugar pequeno, mais funcional do que acolhedor. Recebeu a chave, assinou a papelada, subiu com as malas. Assim que a porta se fechou, encostou-se à parede e respirou fundo. Tinha chegado ao seu novo começo, embora nada ali parecesse começar. Não havia entusiasmo, apenas exaustão. Os dias seguintes foram preenchidos com formações, reuniões de apresentação e olhares cautelosos. Nenhum colega sabia os detalhes do que tinha acontecido, mas a sua história tinha viajado antes dela. Sentia-o nos comentários abafados, nos sorrisos forçados, nas perguntas indiretas. Ainda assim, manteve-se firme. Chegava cedo, cumpria suas tarefas com precisão, evitava conversas desnecessárias. Era como se estivesse determinada a reconstruir tudo do zero, mesmo sem saber se tinha forças para isso. Nos poucos momentos livres, caminhava pelas ruas a tentar familiarizar-se com o novo ambiente. O seu telemóvel permanecia silencioso, nenhum contacto de Dylan, nenhum sinal de Grant. As redes sociais foram abandonadas. Não queria ver fotos antigas, nem acompanhar a vida dos outros. Era como viver no exílio, e, mesmo nesse isolamento, começou a perceber algo que ainda não tinha enfrentado com clareza. A dor fazia parte do processo. A perda não era apenas um castigo, mas também uma consequência.
Numa dessas caminhadas, entrou numa pequena livraria e comprou um caderno. Foi para casa, sentou-se à mesa e começou a escrever. Não era um diário. Eram palavras soltas, pensamentos, fragmentos de memórias. Escreveu sobre Grant, sobre Dylan, sobre as escolhas erradas, sobre o peso de ter sido deixada para trás. A escrita era crua, sem filtros. Pela primeira vez em muito tempo, ela se encarou com honestidade. E em meio ao caos emocional, algo começou a se transformar. Ainda não era esperança, mas era a consciência, a certeza de que, mesmo destruída, ela ainda estava viva. E isso significava que algo novo poderia surgir dali. Mesmo sem saber o que ou quando, Lauren percebeu que recomeçar talvez fosse mais sobre perder o orgulho do que recuperar o passado. E naquele silêncio solitário, uma pequena vontade de seguir em frente começou a emergir, mesmo sem garantias. Obrigado por assistir ao vídeo. Se gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma novidade. Até a próxima!